Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e que te abra portas e que opere milagres na tua vida, em nome de Jesus, que o teu dia seja uma bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, vem aqui nos comentários e deixa o teu bom dia e coloca aqui o teu amém, e de onde você está nos acompanhando, aonde você está nos acompanhando, tá bom? Estamos começando o nosso devocional Café com Deus, tá bom? Vamos fazer agora um novo devocional que vai ser um check-up espiritual. Todo ano você sabe que a gente tem que fazer o nosso check-up do corpo, né? Eu tô começando a fazer meus exames, Amanda também, saber se você tem que emagrecer, quantos quilos tem que emagrecer, como é que tá o coração, como é que tá o pulmão. Então nós vamos usar as 7 cartas do Apocalipse para saber como é que tá a sua alma, como é que tá a saúde. 7 dias de alerta para a saúde da sua alma. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, começando com a carta à igreja em Éfeso, quando o amor vira rotina. Quando o amor vira rotina. Lembrando que no final a gente vai fazer aquela oração profética. Já deixa aí o teu copo com água, o meu tá aqui, tá bom? Minha água, meu café. Tá certo? Em nome de Jesus, deixa aí o teu pedido, coloca aí bastante pedido pro dia de hoje pra gente fazer aquela oração profética no final. Não esquece de se inscrever, se inscreve aqui, ó. Porque quando você se inscreve, teu nome fica aqui registrado. Claro, se você tá aqui pela primeira vez ou sempre está e não é inscrito, quando você se inscreve aqui, teu nome fica registrado e eu posso orar por você. E não se esquece, aperta também aqui o sininho de notificação, tá bom? Porque a gente entra muito em live, a gente posta muitos vídeos e o YouTube vai te avisar. Então tá bom, tá pronto aí para fazer um check-up da alma? Assim como você deve fazer um check-up do corpo? Vamos usar as cartas do Apocalipse. Primeiro check-up, vamos lá na igreja de Éfeso. Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Primeiro check-up da alma vai ser quando o amor vira rotina. Apocalipse, capítulo 2, 1, versículo 10, né? De tudo aqui a gente vai falar sobre quando Éfeso abandonou o primeiro amor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quer dizer, Deus conserva as igrejas na sua mão e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos, e tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, por isso que é quando o amor vira rotina, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então nós temos aqui, das 7 cartas do Apocalipse, nós temos a primeira carta, a carta da igreja de Éfeso, a maior igreja cristã que tinha naquela época. Eu até falei sobre isso no nosso estudo das armaduras de Deus, que eu faço toda quarta-feira à noite, né? Que a gente sempre coloca pregação aqui também, lembrando que a gente faz meditação, mas eu coloco muita pregação minha aqui, para quem já viu, voltar a assistir, se edificar mais ainda, quem não assistiu, assistir. Foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, que teve também como pastor Timóteo. João também esteve nessa igreja. Aliás, quando João escreve o livro do Apocalipse e também o Evangelho de João e também as suas cartas, 1 João, 2 João, 3 João, ele também está morando em Éfeso. A própria Maria, mãe de Jesus, se mudou para Éfeso quando
João se mudou para lá, né? João foi o apóstolo que Jesus pediu para que cuidasse de Maria até o dia da sua morte. E a igreja de Éfeso recebeu grandes revelações, como sobre predestinação e muitas outras revelações. As maiores revelações foram dadas para essa igreja, elas realizaram grandes obras, essa igreja realizou grandes obras, tinha muitos membros influentes, e por isso que aqui a carta começa dizendo: conheça as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Era uma igreja que não tolerava erro, nem profetas falsos, nem apóstolos falsos. Uma igreja que sofreu por causa do nome de Jesus, que permanecia firme nas tribulações. Era uma grande igreja, era a maior congregação daquela época. Mas aqui na carta revela algo, um checklist espiritual da alma. Sabe quando você vai no médico fazer aquele check-up, que você vai com aquela certeza que está tudo bem, que você não está sentindo nada no teu corpo? E a igreja de Éfeso tinha essa sensação, né? Muitos membros, muitos pastores famosos, muitas obras realizadas, recebeu grandes revelações. Uma das maiores foi a predestinação que foi dado para eles. O próprio Apocalipse foi escrito ali, a mãe de Jesus foi membro ali. E quando é feito um checklist da alma, do espírito dessa igreja, não é encontrado nenhum pecado moral, nem idolatria, nem heresia, mas há um pecado que é o mais perigoso de todos para um cristão, que é a perda da capacidade de amar Jesus. Parece uma coisa impossível de acontecer, mas essa primeira carta nos mostra que é capaz. É capaz de você fazer um monte de coisa para Jesus sem você amar Jesus ou ter deixado de amar Jesus. É aquele casamento que se tornou uma rotina. Tem muita gente que o casamento dela virou isso. Se for fazer o checklist do casamento de muita gente, o casamento dela virou isso. Uma rotina. O casal não se separa, o casal não briga. A esposa continua cuidando do marido, o marido continua cuidando da esposa. Mas quando se faz um checklist daquele casamento, não tem o principal. Não tem o amor. Então a igreja de Éfeso se tornou como aquela esposa que não trai o marido, permanece em casa, cuida, trabalha, honra, faz tudo certo, mas não demonstra amor, não tem afeto, não tem entrega, não tem presença. Ela é fiel, mas ela é fria. Continua correta, mas ela está distante. E você sabe, Jesus não é cego. Para Jesus, para você que está aqui fazendo esse checklist da alma, eu queria muito, muito que você espalhasse esses 7 devocionais para o máximo de cristãos, de pessoas que estão em igreja, fora de igreja, para elas fazerem esse checklist da alma. E você não perdesse nenhum. Jesus é tudo menos cego. Ele vê as obras, ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele valoriza as obras, ele valoriza o esforço, ele valoriza o sacrifício. Mas ele deixa claro aqui nessa carta que é possível sofrer, servir, sacrificar sem amar de verdade. Essa é uma verdade que confronta muito cristão hoje e muitas igrejas hoje. Você pode servir na igreja, você pode fazer sacrifícios na igreja, você pode sofrer por Jesus, você pode defender suas doutrinas, você pode defender sua teologia, você pode proteger sua denominação e ainda assim não amar Jesus de fato. Às vezes, querida, querido, nós estamos tão ocupados fazendo coisas para Deus que não temos mais tempos de amar a Deus. Tão ocupados trabalhando para Deus que esquecemos de adorar. Você lembra de Maria? Maria estava tão ocupada. Lembra? Jesus entrou na casa. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Maria parou tudo para fazer o quê? Maria parou tudo para sentar e ouvir, porque Maria amava Jesus. Marta também amava. Mas Marta era escrava do serviço, do trabalho.
E ela foi brigar com Jesus porque ela queria que Maria saísse dos pés de Jesus para ir lá, continuar fazendo mais. Para Marta, quanto mais fizesse, mais ela seria, mais Jesus ia amar ela. Mas Deus não te ama pelo que você faz demais, mas pelo que você é. E Jesus disse que Maria não ia sair dali, porque ela escolheu a boa parte, e aquilo não seria tirado. Você lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, quando o céu se abriu? E quando o Espírito Santo veio, que o Pai disse o quê? Este é o meu Filho amado. Não foi, nem será, ele é. Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha curado, Jesus não tinha libertado, Jesus não tinha multiplicado, Jesus não tinha ressuscitado ninguém, ele já era. Porque quando você é, você é. Por isso que tem um monte de cristão cansado que faz para ser e não tem revelação de que já é e acaba perdendo o primeiro amor. Quando Jesus fala das obras em Éfeso, ele usa a palavra grega kopos, que quer dizer trabalho pesado, esforço exaustivo, algo que faz suar, algo que consome energia física, emocional e mental. Ou seja, Éfeso se cansou tanto trabalhando que não tinha tempo para amar Jesus. Jesus deixa claro lá em João 13:35, aparece aí para você: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós que somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E a principal virtude da noiva é a eficiência de amar o noivo. Deixa eu colocar essa frase aí para você. Jesus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Antes de tudo, eu queria saber, é importante fazer esse checklist para você, está sendo importante, você vai compartilhar. A Amandinha nem está terminando, espera primeiro terminar, Amandinha, o devocional, depois você vai compartilhar. A Amanda já está compartilhando, a Amanda é ansiosa. Depois você compartilha, Amanda. Tá sendo importante com quem Deus tem falado, vai colocando aqui nos comentários. Você é de que igreja? Eu sei que eu falo com muita gente que é da Assembleia, que é da Batista, que é de outras igrejas. Vai colocando aí, tá? Como se perde o primeiro amor? Perdemos o primeiro amor quando substituímos Jesus pelo zelo religioso. Trocamos relacionamento por denominação. Defendemos a igreja mais do que desfrutamos da presença. Defendemos doutrinas com unhas e dentes. Estamos prontos a sofrer por elas, mas não temos mais alegria de estar na presença de Deus. A máquina da igreja funciona, mas Cristo não é mais um centro. Você vê que lá diz que a igreja de Éfeso não tolerava falsos apóstolos, nem doutrinas falsas, nem os nicolaítas. Então Éfeso era uma igreja que, por causa dos grandes pastores, teve Paulo como pastor, João como pastor, Timóteo como pastor, Maria como membro da igreja, mãe de Jesus. Imagina você ter Maria como mãe de Jesus, como membro. Qualquer dúvida que você tivesse de Jesus, você perguntava. Imagina você ter as grandes revelações do Evangelho como para sua igreja, como a doutrina da predestinação. Somos escolhidos desde antes do nascimento para a tua igreja. E então Éfeso era uma igreja que examinava todo mundo, provava a todos, apontava ao erro, discernia falsos apóstolos, mas ela era uma igreja que esqueceu de examinar a si mesmo. Por isso que é para Éfeso que Paulo fala da armadura de Deus no último capítulo, mostrando para Éfeso que ela estava perdendo a batalha contra o inimigo. Por isso que quando nós perdemos o primeiro amor, nós usamos o nosso conhecimento bíblico para julgar os outros, não para confrontar o nosso próprio pecado e o nosso próprio coração. A igreja de Éfeso tinha perdido o principal, que era o primeiro amor, e o mais triste é que ninguém sabia disso. Então há um chamamento de Jesus. Vamos ver aí o chamamento de Jesus para a igreja. Jesus disse, vamos ver o checklist. Lembra-te de onde caíste. Ou seja, houve um momento, houve um lugar, houve uma fase. Houve um momento que era tudo diferente. E ele continua, arrepende-te. Lembre-se que arrependimento não é emoção, é decisão. E ele identifica onde caiu e volta à prática do primeiro amor. Se nesse primeiro checklist da alma você identificou que você perdeu o teu primeiro amor, querido, querida, é momento de você voltar, tá bom? É Jesus falando contigo, em nome de Jesus. Tá certo? Prepara aí o teu copo com água que nós vamos orar, mas antes,
Não esquece de compartilhar esse devocional. Olha, eu preparo isso com todo amor, com todo carinho. É uma correria tremenda, é pregação, é vídeo que eu gravo para o Instagram, para o TikTok, para as outras redes, para cá para o YouTube, pregação que eu preparo, é minhas meditações para mim mesmo, eu cuido do meu casamento, eu cuido da minha saúde. E você vê que é um cuidado que eu tenho com você. Então compartilha com 26, 23 pessoas, compartilha em todos os grupos que você tem com o WhatsApp aí. Olha, deixa um joinha aí. Toda vez que vocês preparam um joinha aí, o YouTube entende que é importante esse conteúdo. Ele vai entregar para mais pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. É vocês que não deixam a gente parar. É por causa de vocês que nós estamos aqui todos os dias. É pela dona Tânia, é pela Sandra, é pelo Gleides, é pela Érica, pela dona Isaura, pela mamãe, pela dona Joana, pela Jocelene, pela Vera, pelo William, pela Maria, pela Marilene, pela Tati, pela Marileia, pela Vera, pela Ivone, por todo mundo. Não dá para falar o nome de todos, por todos que estão aqui. A gente já vai orar, tá bom? Se você quer receber mais salmos e orações proféticas, aparece aí o ano todo o meu WhatsApp 90... não esquece, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você tiver, redes sociais, status de WhatsApp. Se você quer receber mais salmos e orações proféticas, aparece aí o meu WhatsApp 91 o DDD 984766926, tá bom? Em nome de Jesus. E também segue a gente aí no Instagram, quase 1 milhão de pessoas. Estamos chegando a 1 milhão, hein? @bpeleno. E aí no TikTok, chegando a quase 800 mil. Quero agradecer a todos aí do TikTok, nosso único perfil, @bpeleno. E, gente, eu tô fazendo um jejum essa semana, lembrando que a cobertura espiritual é o ano todo pelos nossos semeadores de jejum e de oração. Tá bom, gente? É o ano todo, porque o nosso ministério, ele precisa mesmo. Se tem gente que diz, eu não preciso de você, nós precisamos de você. Para pagar aluguel de 14 mil reais, a água, luz de quase mais de 2 mil reais, para comprar as cestas básicas. Esse ano passado, olha só o trabalho aí, a gente distribuiu mais de 5 toneladas de alimento, esse ano vai ser mais de 6. Hoje mesmo, quinta-feira, hoje é quinta, Amanda? Quinta-feira eu vou fazer visita, vou distribuir cestas básicas, vou fazer oração, para as viagens que a gente vai fazer aí em Curitiba, Londrina, São Paulo, Rio, a gente quer ir em muitos lugares, a gente precisa, seja uma coluna do nosso ministério e saiba que eu estou orando e jejuando todo dia, direto. Vou ficar magro de tanto jejuar, mas vou te abençoar em nome de Jesus. Aparece aí o Pix do santuário para você enviar seu dízimo, enviar sua oferta, enviar seu voto com Deus, tá bom? Manda o recibo aí no WhatsApp, manda teu nome, manda os problemas, manda os sonhos, manda os projetos. É o jejum de Êxodas que aparece aí, ó, o jejum da jornada feliz. Para nós, para nossos filhos e para tudo que é nosso, tá? Tenho certeza você vai prosperar e que a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada 100 vezes mais. Vamos orar? Senhor Jesus, não deixa ninguém viver de aparência, Jesus. Que desse checklist muitas almas sejam salvas, muitos espíritos sejam curados, muita gente volte ao primeiro amor. Nós não queremos apenas fazer as coisas para ti, nós queremos te amar 100% no primeiro amor. Mostra onde cada um caiu, revela quando o amor virou rotina, quando o zelo substituiu a presença. Nós hoje decidimos voltar ao lugar onde o coração queimava, onde nós te buscávamos quando o Senhor realmente era prioridade na nossa vida. Nos ensina a te amar, nos ensina, meu Deus, a sermos uma oferta viva, de sacrifício vivo para ti, a sermos mais do que fazemos para ti, Senhor. Que haja um arrependimento verdadeiro e sincero em nome de Jesus. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua exaltação. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Que o dia de hoje seja uma bênção, amarra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do diabo. Que todos os pedidos sejam atendidos na vida espiritual, na saúde, na família, na vida financeira.
Meu Pai querido, em nome de Jesus, vamos orar ao Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Que a água seja consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com saúde, milagres e bênçãos. Amém. Graças a Deus. Beba 3 goles da água. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Coloca aqui, eu amo Jesus, se você ama Jesus. Se Jesus falou contigo, eu amo Jesus. Não esquece, compartilha, aperta o joinha. 18 horas vamos estar juntos orando. Muito forte pela tua vida, pela tua família, os salmos mais poderosos. E amanhã a gente volta com o segundo checklist. Deus te abençoe.